Bem, então, dando continuidade a essa primeira unidade, nós temos que tratar também da normatividade social. E o que é essa normatividade social? A normatividade social é o fato de que a própria sociedade, ela vai gerar essa necessidade, ou ela vai demandar essa necessidade do estabelecimento de regras para que os indivíduos, para que os seus componentes, eles possam viver ou conviver em sociedade. Então, por isso que a gente vai ter essa circunstância da chamada normatividade social. Então, a demanda da própria sociedade por normas que venham a regular essa convivência. Quem estabelece melhor essa ideia dessa normatividade social, ou seja, dessa criação de normas para possibilitar a convivência, é exatamente o chamado contratualismo autoritário. Aliás, as teorias contratualistas, né? Seja pelo contratualismo autoritário, seja pelo contratualismo democrático. O que acontece? O contratualismo autoritário, o que acontece? É aquela ideia do lobo é o lobo do próprio homem. Então, algumas pessoas interpretam que essa expressão ou essa afirmação de que o homem é lobo do próprio homem estaria um tanto equivocada. Ou estaria sendo mal interpretado. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que o ser humano ele é mau por natureza. Na verdade, ele não é mau por natureza. O ser humano, ele por natureza, ele é egoísta. E o que é que significa ele ser egoísta? Significa dizer que ele vai buscar aquilo que ele almeja e não vai se importar com o outro. Então, ele só vai pensar em si mesmo e não vai pensar no outro. Então, essa é que seria a diferença aí do contratualismo autoritário, onde o ser humano só se importaria consigo e não se importaria com os outros. Então, seria o Estado que forçaria o ser humano a repensar suas condutas, a repensar suas ações, de modo a conformar as suas ações de acordo com aquilo que é esperado pela sua sociedade. Ou seja, ele ter consciência que ele não vive sozinho, que na verdade ele convive com outras pessoas. E por conta dessa convivência, ele tem que readequar o seu modo de viver, o seu modo de agir. Então, essa é que é a grande diferença que nós encontramos. Além disso, o contratualismo democrático, ele já verifica uma outra situação, onde a maioria dos seres humanos, eles não conseguem realizar todas aquelas atividades que o ser humano necessitaria para viver. Então, como o ser humano ele não consegue desempenhar, ele não consegue realizar todas as atividades, então o ser humano ele precisa se unir com outras pessoas para exatamente se organizar ou organizar as suas atividades, onde cada um faria a sua melhor atividade e, ao fazer a sua melhor atividade, ele geraria um plus, ou seja, a sua atividade, ela geraria, ele iria trabalhar além da sua necessidade para que essas sobras fossem repartidas com outras pessoas, que não teriam aquela determinada habilidade. Então, o contratualismo democrático seria uma organização social do trabalho. Em qualquer uma delas, essa convivência, ou esse ajuntamento de pessoas, ele viria baseado em um contrato. E o que é um contrato? É um conjunto de regras. Então, por isso que as teorias que falam sobre a sociedade humana, ou que falam sobre a construção ou a criação da sociedade humana, que mais trazem essa ideia de normatividade social, são exatamente as teorias contratualistas. Mas o que a gente pode, dessa análise dessas teorias contratualistas, perceber é, qualquer que seja a teoria contratualista, nós vamos perceber uma realidade. Que realidade é essa? É que o ser humano, ele quer viver em sociedade. E para viver em sociedade, ele precisa de regras ou de normas, né? Para que, através daquelas normas, ele possa guiar as suas condutas, ou seja, as atividades que ele vai realizar. E que a atividade dele não prejudique outras pessoas que fazem parte também daquele agrupamento,
ou daquela determinada sociedade. Então, por isso que o ser humano, ele sempre vai demandar da sociedade as normas que ele deve seguir para conseguir conviver. Então, por isso que, como o ser humano ele está sempre criando situações novas, então, uma vez que surgem situações novas, você também tem que ter realidades novas e regras novas para aquelas novas realidades. Então, por isso que a sociedade, ela sempre vai demandar de quem governa a sociedade, do Estado, né, essa produção de novas normas de acordo com as novas realidades. Então, por isso que essa administração, esse gerenciamento da sociedade foi entregue a quem? Exatamente ao Estado. Então, você percebe que o Estado, ele surge, mas ele surge junto com esse dever de dar essas regras de convivência, ou seja, esse dever de gerar o direito para a sociedade. E aqui, lembrando quando eu falei na bibliografia de vocês, aquele professor, o professor Miguel Reale. O professor Miguel Reale, ele fez uma teoria que até hoje ela é uma teoria fantástica. E até hoje ninguém conseguiu fazer uma teoria melhor do que a dele. Uma teoria que fala sobre a criação do direito, tá certo? Então, de acordo com o professor Miguel Reale, a criação do direito, ele seria feito a partir da teoria tridimensional do direito. Por que é uma teoria tridimensional? Porque seria uma teoria que envolve 3 dimensões. A dimensão fática, a dimensão axiológica, ou do valor, e a dimensão jurídica, ou das normas. Então, é fato, valor e norma. Então, 3 dimensões que elas precisam se unir para gerar o direito, para criar o direito. E aí, o que acontece? O que geralmente as pessoas fazem é que ocorre um fato social. Um exemplo de fato que aconteceu. Vocês podem depois verificar as reportagens e ver as matérias que são feitas, mas tem uma lei que foi criada, que é chamada Lei Carolina Dickmann. Como essa lei ela foi criada? Você tem, hoje em dia, uma nova realidade. Que realidade é essa? Os celulares, hoje em dia, têm quase que a vida de vocês, né? Você quer saber da vida de uma pessoa, dos seus segredos, de tudo, é só pegar o celular dele. Ou dela, desta pessoa. Então, o que acontece? Sendo assim, você percebe que, hoje em dia, as vidas das pessoas estão contidas nos celulares. E o celular, como é uma máquina, ele pode quebrar, ou pode apresentar algum defeito. O que você faz? Você leva em uma assistência técnica. E, infelizmente, como essa Carolina Dickmann é uma pessoa famosa, o técnico que ficou responsável por fazer um conserto no celular dela teve curiosidade, né? Geralmente, quando você vai mexer nesses equipamentos eletrônicos, você faz uma coisa chamada de backup. E aí, no técnico surgiu a curiosidade, ele foi ver o que é que tinha nos arquivos do celular da Carolina Dickmann. Ele acabou achando algumas fotos inapropriadas, né? Cuja divulgação seria inapropriada. Seriam fotos íntimas dela e do marido, do parceiro dela, e isso acabou vazando na internet. Quando a polícia foi analisar, constatou-se que foi a falha ou a divulgação ocorreu por pessoas que faziam parte dessa assistência técnica. E aí ficou essa situação, por quê? Porque não existia um crime já estabelecido para esses vazamentos, né? Onde a pessoa conseguiria, pode ser através da assistência técnica, pode ser um hacker que entra no seu equipamento, então tem N meios. Então, como era uma situação antiga, uma situação nova, foi resolvido de acordo com as normas antigas, mas a sociedade demandava um tratamento diferenciado. Então, é exatamente isso. Surge um fato social que não tem ainda uma norma que vai valer para ele. Então, ele vai ter que ser resolvido pelas normas antigas.
mas nem sempre a norma antiga vai se encaixar naquele determinado fato, naquela determinada situação. Então, o que acontece? A sociedade, ela demanda por uma norma, que seja feita uma norma. Então, o que acontece? Quando a sociedade demanda, quem é que dentro do Estado está responsável por fazer normas novas? Exatamente o poder legislativo. Então, o poder legislativo, ele vai analisar os valores da sua sociedade e, analisando o fato, de acordo com esses valores, o legislativo ele tem que produzir novas normas. E essas novas normas, elas vão ser aplicadas para fatos, para esses fatos sociais que podem se repetir. Então, uma outra pessoa, onde um técnico, onde um hacker, ele entra em contato com esses arquivos privados ou arquivos da intimidade de uma pessoa, ele não vai poder fazer a divulgação. Porque se ele fizer, ele vai ter sanções agora específicas para essa atividade. Por quê? Porque, infelizmente, esse fato que aconteceu com essa atriz famosa, a Carolina Dickmann, ocasionou uma nova norma. Então, aquela nova norma, ela será aplicada para os novos fatos que forem verificados. Então, por isso que você diz, ocorre um fato novo, que ainda não tem uma regulamentação específica, então a sociedade demanda ao Poder Legislativo, que é exatamente o órgão do Estado encarregado de fazer as normas, e aí esse órgão legislativo ele vai valorar de acordo com os valores, de acordo com a cultura daquela sociedade, para que ele possa construir a norma. E essa norma, por sua vez, vai incidir, ou seja, ela vai recair, ela vai ser aplicada a novos fatos que acontecerem. Ela só não vai ser aplicável para aqueles fatos iniciais. Mas uma vez que a norma é estabelecida, ela vai resolver a situação para aqueles determinados casos concretos. Então, o professor Miguel Reale, com essa teoria tridimensional do direito, ele explica como hoje é elaborado o direito, ou como o direito hoje em dia ele é originado. Tá certo? Uma coisa é a origem, outra coisa é a aplicação e outra coisa é exatamente a sua atualização, que nós veremos posteriormente. Tá certo? Como nós falamos anteriormente, nós precisamos falar exatamente sobre ética, moral e direito. Porque o que acontece? A ética é o ramo do saber que estuda a conduta dos seres humanos. Então, a ética é o ramo do saber que estuda a conduta do ser humano. Então, a ética, nós chamamos que é um gênero. E direito e moral são espécies. Então, se você, nessa figura que nós colocamos aqui ao lado, esse retângulo aí que nós colocamos em azul, ele representa a ética. E moral e direito vão ser exatamente esses círculos que estão aí, um pintado em amarelo e outro alaranjado. O direito, ele regula a conduta humana. A moral também regula a conduta humana. Mas eles têm diferenças. Por quê? Exemplo. Se uma pessoa, ele chega e ofende a outra pessoa, isso é uma atividade ilícita. Ou seja, é uma atividade que contraria o direito. Por quê? Porque o direito tem o regramento onde ele tem a responsabilidade civil. Se uma pessoa ofende a outra, essa pessoa que é ofendida, ela tem direito a quê? A uma indenização por danos morais, responsabilidade civil. E essa outra pessoa, ela ainda incorreu em um crime, em um delito penal. Então também vai ter uma responsabilidade penal, porque existe dentro do Código Penal brasileiro a tipificação dos crimes de opinião. Então você vê que uma conduta pode gerar duas responsabilidades. A responsabilidade civil, que seriam os danos morais, e a responsabilidade penal, que seriam os crimes de opinião, calúnia, injúria ou difamação, dependendo do caso ao qual diz. Mas uma coisa que você vê é que o direito ele está sistematizado. E o que é esse termo, sistematizado? O direito ele está organizado, ou seja, qualquer pessoa da sociedade sabe onde encontrar o direito e sabe como fazer a leitura daquele caso. Ou seja, ele sabe que aquele fato vai incidir aquela norma.
E aí ele sabe avaliar se aquilo que a pessoa fez está certo ou errado. Isso é que significa estar sistematizado. Além disso, para inibir que as pessoas façam algo errado, ou o que nós chamamos no direito de ilícito, é previsto uma consequência negativa, que nós chamamos de sanção. Vai ter uma sanção negativa, que é uma consequência negativa, para exatamente desestimular que a pessoa faça o ilícito e faça, na verdade, o que é legal, ou seja, aquilo que a norma indica. Se a sanção não for suficiente, ainda tem a legitimação para o Estado utilizar a coação, ou seja, utilizar a força com aquela pessoa para que aquela pessoa acabe adequando a sua conduta àquilo que é esperado pela legislação ou àquilo que é determinado pela legislação. Então, o direito é somente aquilo que está posto e foi trabalhado em normas jurídicas. Já a moral são interpretações que as pessoas possuem. Então, tem várias regras, mas o problema dessas regras, elas não estão sistematizadas ou elas não estão organizadas. Um exemplo. Uma pessoa está andando pela rua, ela faz um escarro, né? Pega aquela secreção que está nas fossas nasais, puxa e cospe no chão. Não existe uma norma jurídica específica proibindo isso. Entretanto, tem pessoa que não vai se importar, tem pessoa que vai achar aquilo dali repugnante, tem pessoa que vai achar aquilo dali uma falta de educação, então vão ter N interpretações. Mas qual vai ser a sanção para a pessoa? Não existe. Por quê? Porque aquela norma jurídica não está sistematizada, não está organizada. Ela não está prevista uma norma e foi prevista ela uma sanção específica. Ou não foi colocado algo que faça com que a pessoa não faça mais aquilo. Porque não existe a legitimação de uma coação a ser utilizada se a pessoa não faz aquilo que é esperado. Então, a grande diferença entre a moral e o direito é exatamente esse. Que o direito ele está sistematizado, está organizado e possui sanção e coação. Ao passo que a moral não é sistematizada, não está organizada, então ele nem possui a sanção exigível e nem sequer a coação, e nem sequer legitima a coação. Tá certo? Então, só para matar a curiosidade de vocês, a moral seria o laranja, que é bem mais amplo, e o direito seria exatamente esse amarelo. Ah, professor, por que o direito é menos do que a moral? Porque o direito tem que estar organizado, e a moral é desorganizada, então por isso que ela está espalhada. Como não existem tantas exigências para ela, existe norma moral de todo jeito. Agora, o direito, como ele tem que estar posto, tem que estar trabalhado, então fica mais difícil de você elaborar o direito. Então, por isso que ele é o menor e a moral é o maior. Conseguiram compreender? Sim, professor. Bem, e uma coisa que vocês vão se deparar ao estudar o direito é exatamente que há uma necessidade, e aqui eu já sugiro a cada um de vocês que estão aqui entrando em DPP, eu sugiro que vocês procurem dicionários de português, bons dicionários de português. Você tem vários dicionários aí, né, disponíveis. Mas, além dos dicionários de português, vocês também procurem os dicionários de direito, ou os vocabulários ou dicionários jurídicos. Por quê? Porque muitas vezes, antes de você estudar qualquer instituto, o que eu indico para vocês é que vocês façam uma análise desse instituto. Como? Estudando exatamente o vocábulo, ou seja, estudando exatamente a palavra. Como é que aquela palavra foi pensada, como aquela palavra foi pensada e o que é que ela quer dizer, tá certo? Então, por isso que eu indico para vocês que vocês procurem na internet esses dois tipos de dicionários, ou esses dois tipos de vocabulários. O dicionário de português e um dicionário jurídico. Aí pode ser dicionário de português, o vocabulário de português, ou um dicionário de português, um dicionário jurídico, ou um vocabulário jurídico. Por quê? Porque as palavras, o ideal é que você veja os significados delas.
E a gente já começa a analisar aqui exatamente as acepções. Quem não sabe o que é acepção, são os significados da palavra direito. Se você pegar um dicionário bom de português, você vai ter vários significados da palavra direito só no dicionário de português. Se você pegar um dicionário jurídico, um vocabulário jurídico, você vai ter ainda mais acepções. Você ainda vai ter mais significados. Porque como ele é específico, ele vai te dar mais ideias sobre aquela determinada palavra. Então, por isso que é importante que, sempre que você for estudar qualquer termo, você comece analisando a origem desse termo. Por que ele foi fixado desta forma. Tá certo? Então, quando a gente fala de direito, geralmente vem à mente da pessoa uma norma jurídica, né? Uma norma. Uma lei ou um costume. Então, geralmente quando você pensa em direito, você pensa em norma. E é engraçado que a palavra direito tanto pode ser utilizada para uma norma, como ela pode ser utilizada para um conjunto de normas adotadas por um Estado. Interessante, né? Então, ela tanto pode ser aplicada para um objeto, como para o conjunto destes objetos. Ou seja, pode ser aplicado para a norma ou para o conjunto de normas que são adotados pelo Estado. Então, quando eu digo, o direito civil, eu estou me referindo o quê? Ao Código Civil. É uma norma específica. Quando eu falo o direito brasileiro, na verdade, eu estou me referindo o quê? Ao conjunto de normas jurídicas adotados pelo Brasil. Então, é o conjunto de normas. Que aí, o direito brasileiro, como esse conjunto de normas, seria exatamente o ordenamento jurídico. Eu também posso falar direito como se fosse um sinônimo de justiça. Quando você diz, isso daqui não é direito, isso daqui não é justo, isso daqui não é correto. Né? Então, digamos, o que ocorreu aí, infelizmente, ocorre algumas vezes. O pai ou a mãe sai de casa, depois quer ver os filhos, mas aí já tem um processo judicial e, para tentar fugir da aplicação do processo judicial, sequestra as crianças, né? Mas eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho direito. Tudo bem, mas você tem que fazer de acordo com o direito. Se você abandonou aquelas crianças e já existe um processo, você, para conseguir novamente o seu direito de conviver com as crianças, você tem que passar por esse processo. Por quê? Porque você já fez uma coisa, ou você fez algo que inspira cuidados, ou seja, que inspira que sejam revistas as suas posições ou as suas condutas anteriores. Então, por isso, e a pessoa pode responder, isso daí não é direito. Você está dizendo, isso daí eu não acho justo. Então, por isso que, às vezes, o direito pode ser utilizado com essa concepção de justiça. Como também o direito pode ser considerado como direito subjetivo. Exemplo, você vai em um determinado supermercado, compra um produto, não verifica a data de validade, quando chega em casa você percebe que está fora do prazo de validade. O supermercado ele não tirou e excluiu aqueles produtos, ele manteve na prateleira. Aí o que acontece? Você vai ao supermercado, levando a nota fiscal, e pedir a troca do produto. É um direito seu. Por quê? Porque está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe um artigo que lhe dá direito à troca do produto se o produto que foi vendido estiver vencido. Então, como ele é um direito específico, nós chamamos esse direito específico, numa norma específica, num artigo específico desta norma específica, é um direito subjetivo. É um direito que cabe àquele sujeito, àquela pessoa. Tá certo? E até para falar nele, eu falo direito, né? Direito subjetivo, mas não é qualquer direito, é um direito que está individualizado. Eu sei qual é o objeto e eu sei qual é a pessoa que se aplica àquele determinado objeto. Nós também temos a coação, né? Às vezes essa força do Estado que vai ser... O direito, na verdade, ele legitima a coação. Né? O direito, ele legitima a coação. Mas algumas pessoas, principalmente leigas,
elas podem confundir o direito com a própria coação. Ah, o direito tomou o carro do fulano. Não, na verdade, como o Epaminondas, digamos que o Epaminondas ele compra um carro e financia esse carro. Se ele não pagar o financiamento, a financeira ela tem direito a quê? A entrar com um processo e tomar o carro, por falta de pagamento. Então, quem vai tomar o carro não é o juiz. Quem vai tomar o carro, na verdade, é o Estado brasileiro. Que é o policial que vai forçar e vai entregar ao oficial de justiça, porque o oficial de justiça está representando a justiça. E o oficial de justiça vai levar a um depósito judicial e vai ficar à disposição do juiz, que o juiz ele está cuidando do processo. Mas aí você diz, o direito tomou. Não foi o direito que tomou. Foi o Estado, através da coação que tomou, e entregou a guarda da justiça, para que a justiça resolva. Então, principalmente pessoas leigas, que não conhecem muito direito, pode chamar a coação, confundir a coação com o próprio direito. E nós acabamos de ver que o direito também é uma ciência, é um ramo do saber bastante especializado. E que, por isso, precisa de uma atenção toda especial. Então, por essas circunstâncias, você vê aí que nós já temos pelo menos 6 significados. Eu não coloquei todos. O último é exatamente a técnica jurídica. E o que seria essa técnica jurídica? Então, vamos imaginar o seguinte. Digamos que você e outras pessoas presenciam um determinado acidente. Esse acidente tem vítimas. Então, o que acontece? Quando você presencia o acidente, se ele é visto por um médico, o que é que o médico ou uma pessoa da área da saúde, um médico, ou um enfermeiro, ou um técnico de enfermagem, essa pessoa, como ela é da área da saúde, ela vai se preocupar logo com a saúde das pessoas. Você ficou ferido? Você tem alguma lesão? Tem algum traumatismo? Então, vamos analisar exatamente isso. A questão da saúde da pessoa. Uma pessoa da área da engenharia, ela iria entender o acidente. Como foi que isso daqui aconteceu? Quais foram as forças? O que foi que gerou o acidente e quais foram as consequências do acidente? Então, o pessoal da engenharia, das exatas, procuraria isso. Já o pessoal do direito, ele busca avaliar exatamente de quem foi a culpa. Então, ele vai ter que analisar as versões, vai ter que analisar as normas jurídicas aplicáveis naquele caso e saber quais são todas as consequências jurídicas oriundas daquele determinado acidente. Então, por isso, cada um dos ramos do saber tem a sua técnica, tem a sua forma de resolver os problemas. Tá certo? Então, quando você vê o acidente, então existe uma técnica, existe uma forma de avaliação do acidente, que é exatamente a chamada técnica jurídica. E às vezes, ao invés de você chamar de técnica jurídica, você chama de direito. Quando, na verdade, o que você quer falar é exatamente a técnica jurídica.